Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Nelson e eu estou aqui para auxiliá-lo no estudo das Escrituras. Vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra do nosso Senhor. Você já ficou perplexo no seu estudo da Palavra de Deus? Perplexo com a iluminação do Espírito Santo em relação à Palavra do Senhor? Talvez por uma situação em que você estava orando por alguém que te traz dor, te traz ofensas, te faz chorar. E aí, estudando a palavra de Deus, você percebe que você deve perdoá-lo, você deve amá-lo. Talvez uma situação em que você, jovem, está namorando alguém que não é crente, e aí você está orando para que o Senhor venha a convertê-lo ou convertê-la. Mas aí, estudando a palavra de Deus, você percebe que você não deveria nem sequer estar nesse namoro pelo fato dele não ser crente. Ele ou ela não ser crente. São várias situações que, diante da palavra de Deus, nós ficamos perplexos. Isso acontece porque Deus ele é infinitamente santo, justo, reto, íntegro. E nós somos pecadores. Além disso, nós somos limitados como seres humanos, e Deus, ele é infinito, todo-poderoso, conhece todas as coisas, sabe o que nós não sabemos, infinitamente mais do que nós não sabemos. Diante disso, diante da perplexidade, qual tem sido a sua atitude? Bem, nós vamos ver hoje o texto do profeta Abacuque, em que ele se coloca perplexo diante da revelação do plano de Deus em relação ao povo de Israel. E aí vamos crescer através da atitude de Abacuque diante do seu Deus, do nosso Deus. Então vamos lá, vamos para o texto. Abra sua Bíblia. Então em Abacuque, capítulo 1, verso 12 até o capítulo 2, verso 1. Vamos fazer a leitura. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. E te agradecemos também por mais uma oportunidade que temos de estarmos debruçados sobre a tua palavra. Graças te damos por isso. Rogamos que o Senhor mais uma vez incline o nosso coração e mente ao entendimento e aplicação da tua palavra, a fim de que o nosso Rei, Cristo Jesus, seja exaltado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, vamos para o texto. A mensagem central desse texto é a seguinte: lembre-se de quem é Deus quando seus caminhos são incompreensíveis e espere tão somente nele. Lembre-se de quem é Deus quando seus caminhos são incompreensíveis e espere tão somente nele. Vamos entender como Abacuque dispõe esta mensagem nesse texto.
Veja que o texto ele tem três partes, o verso 12, parte A, e o verso 12, parte B, até o final do verso 16. E a última parte então seria o verso 17 até o capítulo 2, verso 1. Vamos entender como está essa estrutura, né? A primeira parte, o verso 12, parte A, diz: Não és tu desde a eternidade ao Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Perceba que Abacuque, ele traz à memória os atributos de Deus, né? Deus é eterno, Deus é santo. Além disso, ele usa o nome de Deus, o nome da aliança, Senhor, né? Yahvé. Esse é o nome da aliança de Deus com o seu povo. Ele também usa lá o nome Deus, né? O Elohim, que é o nome de Gênesis capítulo 1. Então está aqui Gênesis 1 e Gênesis 2, né? Deus, ele é o todo-poderoso Elohim, e Deus, ele é o Deus da aliança, Yahvé. Abacuque, ele traz a memória de que Deus está além da temporariedade da história humana. E Deus, ele é santo, ele não existe nele uma intenção má. E Deus é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus relacional, né? Então ele é meu Deus, o meu santo. Interessantemente, né? Em 1 Samuel capítulo 15, verso 30, Saul pede que Samuel interceda, e a expressão que ele usa é interceda por teu Deus. Diferentemente de Saul, Davi, lá em Salmo 51, ele roga a Deus e ele chama Deus de meu Deus, né? É o relacionamento. Então, é assim que Abacuque faz também, né? Assim como Davi, Abacuque, então, ele diz, meu Deus, meu santo, é o relacionamento do profeta com Deus, né? Muitas pessoas, diante dos males, diante dos sofrimentos, eles se afastam ainda mais de Deus, né? Eles, diante da incompreensibilidade por conta das nossas limitações enquanto seres humanos, eles se afastam ainda mais de Deus. Mas Abacuque aqui está fazendo diferente. Ele lembra-se dos atributos de Deus, lembra-se do seu relacionamento com o Senhor, e por conta disso, então, ele dá um brado de esperança. Nós não morreremos. Esse é o brado de esperança diante da lembrança dos atributos de Deus. Como a gente precisa fazer isso, né? Lembrar-se dos atributos de Deus nos momentos de aflição, de tribulação, lembrar-se de quem é Deus e do nosso relacionamento com Ele. E aí no texto ele dá sequência, então novamente, chamando Deus da aliança, mas é interessante que embaixo ele chama o Deus da aliança de rocha, né? Por que será que Abacuque usa essa expressão aqui? Primeira vez que Deus aparece como rocha nas Escrituras é Gênesis capítulo 49, verso 22 a 24, quando Jacó está pronunciando a bênção para os seus filhos. E aí ele menciona a bênção para José. No verso 24 ele diz, mas seu arco permaneceu firme, seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. Então, assim como Deus havia sido com Jacó, ele foi com José diante das aflições, das perseguições que José passou com seus irmãos. Deus, ele foi a segurança de Israel e de José também. Agora, lembre-se que Abacuque, ele, como mencionei, ele como profeta, ele estava com os olhos na aliança. Em Abacuque 1 a 4, ele alude a Deuteronômio 16, verso 19 e 20, falando então de injustiça, violência e opressão, né? Ok, aqui
quando ele menciona rocha, ele está aludindo também a Deuteronômio, capítulo 32. Esse capítulo é fantástico. Quando você tiver tempo, estude melhor esse capítulo inteiro, capítulo 32 de Deuteronômio. A ocasião é quando Moisés, então, está terminando a sua missão de levar o povo para a terra prometida, não é? E já tinha passado as responsabilidades para Josué, e aí então ele profere esse último cântico. É muito interessante, olha só como ele menciona aqui às vezes, né, a palavra rocha. Verso 3, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Perceba que ele traz aqui os mesmos temas que ele está mencionando lá em Abacuque, né? E depois de engordar, Jesurum deu coices, tu engordaste, te engrossaste, te saciaste. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Ele está mencionando então aqui a ocasião da peregrinação do deserto, as várias ocasiões em que o povo abandonou a rocha de Israel e adorou a falsos ídolos, né? E aí ele continua assim: como poderia um homem sozinho perseguir 1.000 e dois pôr em fuga 10.000 se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregado? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Até nossos inimigos sabem disso, né? Então, Deus era a rocha de Israel, a segurança de Israel. Foi Ele que tirou o seu povo da escravidão do Egito. Foi Ele, então, que deu vitórias milagrosas a Israel. E Israel, então, o abandonou para adorar a falsos ídolos. É bem interessante que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1 a 4, vai dizer o seguinte: pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E quem é essa rocha? Olha lá. E essa rocha era Cristo. Então, é muito interessante. Eu não sei exatamente se Abacuque ele tinha essa visão quando ele menciona Deus como rocha aqui. Mas o fato é que, mencionando Deus como rocha, ele estava mencionando a Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, né? E na sequência, então, ele diz: olha, esse Deus, Deus da aliança, e o Deus que é a nossa segurança, que é a nossa rocha, ele estabeleceu um povo como juízo, como disciplina. E aí então ele vai apresentar a sua queixa. E nós vamos ver logo em seguida. No verso 13, ele diz então que Deus ele é puro de olhos e não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Então ele está desenvolvendo aqui o texto que ele acabou de aludir no capítulo 32 de Deuteronômio, né? E agora então vem a primeira queixa. Essa primeira queixa então vem aqui com a pergunta por quê, né? Bom, em relação à tolerância, se ele não tolera a opressão, então como então que ele tolera os traidores, né? Ele está se queixando aqui que a santidade de Deus não seria coerente com o uso de um instrumento de disciplina ímpio. E aí a segunda queixa aqui, né? Por que te calas? Né? Quando os perversos, né? Veja lá em cima, né? No verso 13, que ele fala do mal, devoram aqueles que são mais justos do que eles. Então a queixa aqui é que não parece ser justo que Deus use um povo mais pecador do que o povo de Judá para levar disciplina a Judá, né? Essa seria a segunda queixa. E por fim, a terceira queixa está no verso 14.
Vamos dar uma olhada lá, 14 ao 16. O instrumento de disciplina é impiedoso e idólatra prepotente. Olha só, por que então trata as pessoas como peixes do mar? Então ele está usando aqui de uma metáfora, né, para retratar a violência do povo que traria disciplina sobre Israel, né? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo, ou seja, os caldeus, eles pescam com o anzol. Então veja aqui que ele está usando ainda a metáfora, né, dos peixes, né? Então Deus estava usando os caldeus para levar violência a Israel e tratá-los como peixes, usando até anzol, né? Ou seja, os escravizando. Apanha-os na sua rede, os ajunta na sua rede de rastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão. Veja aqui então a arrogância, a prepotência desse povo que fazia isso com os povos e atribuía então as suas vitórias ao seu próprio poder, à sua própria força, né? Ele acreditava então que a sua capacidade havia aumentado as suas riquezas, né? Então ele tinha como ídolo a si mesmo. Você conhece pessoas assim? São soberbas, são arrogantes, são pessoas prepotentes que acreditam as suas vitórias a si mesmo, né? Assim eram os caldeus e essa era a queixa do profeta Abacuque. E aí na sequência, vamos colocar aqui dessa forma para a gente enxergar melhor. Na sequência, no verso 17, já rumando aqui para a terceira parte desse texto, o profeta coloca que a incompreensão, né, diante de Deus, mas ele coloca de maneira piedosa, né, direciona essa incompreensão de maneira piedosa. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, ele traz duas perguntas, né, para Deus. Será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Ele usa aqui de paralelismo, se queixando de Deus em relação à falta de julgamento de Deus em relação a esse povo também, né? É muito interessante porque essa é a oração dos homens piedosos do Antigo Testamento. Jó, ele, diante da incompreensibilidade dos planos de Deus, da ação de Deus, ele diz o seguinte, olha lá, Jó 21:7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Asaf, no Salmo 73, versos 2 e 3, ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Né? Jeremias, né, contemporâneo de Abacuque, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz, justo és, ó Senhor, quando eu entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Então, essas são indagações que se juntam à indagação do profeta Abacuque, os homens piedosos de Israel, do povo de Deus, do Antigo Testamento. Eles se colocam diante de Deus piedosamente, direcionando a sua súplica, a sua queixa para Deus, né? Olha só o capítulo 2, verso 1, Abacuque ele diz então, olha, eu vou ficar na minha torre de vigia, ou seja, ele vai ficar esperando pela resposta à sua queixa. Essa atitude do profeta, ela é belíssima. Ela foi diferente do profeta Jonas, né?
Diante da palavra de Deus, Jonas fugiu, negando-se a obedecê-la. Jonas entendeu perfeitamente o que Deus queria, mas ele se recusou a cumprir a ordem de Deus. Abacuque aqui não, Abacuque ele se coloca em espera para entender o que Deus estava fazendo na história do seu povo, qual era o plano de Deus, né? Ele se coloca piedosamente diante do Senhor. É exatamente o que o salmista faz. Olha lá o capítulo 62, verso 1 e 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista, então, ele fala a sua própria alma para que ela se coloque em espera diante de Deus. Assim como Abacuque, né? Em Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, verso 21 e 26, ele vai dizer algo muito semelhante. Ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É exatamente isso que Abacuque está dizendo para Deus. Eu vou estar na torre de vigia, eu vou esperar por Deus. Eu vou ver o que Deus tem a dizer a respeito da minha queixa. Lembre-se de quem é Deus, quando seus caminhos são incompreensíveis, e espere tão somente nele. Diante disso, precisamos pensar em algumas coisas. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Diante desse texto magnífico, nós precisamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, como nós mencionamos, diferentemente do profeta Jonas, que fugiu da orientação, da ordem, da palavra de Deus, Jonas ele se rebelou contra a vontade do Senhor. E aí Deus então, ele foi atrás de Jonas, trouxe Jonas de volta para trabalhar no coração de Jonas. Diferentemente dele, Abacuque, ele se prostra diante do Senhor. Ele se coloca diante do Senhor em espera piedosa, por entendimento daquilo que ele não conseguia compreender. Como você tem agido diante de Deus? Eu quero encorajá-lo a esperar piedosamente pelo Senhor. Esperar pela resposta do Senhor. Esperar para que o Senhor venha no seu socorro. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus às vezes usa os ímpios para levar disciplina à igreja. Quantas e quantas histórias nós já ouvimos de até mesmo juízes que repreendem líderes de igrejas que vão à justiça comum em litígio contra outros irmãos. Juízes que até mesmo não crentes. Quantas vezes Deus usa pessoas não crentes para disciplinar a sua igreja? E queridos, por fim, Deus usou a impiedade. Deus usou toda a maldade do mundo para esmagar o seu filho. Isso nos trouxe salvação. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus Cristo, ele foi esmagado por conta dos nossos pecados, por conta da nossa iniquidade. Deus usou a iniquidade do mundo para esmagar o seu próprio filho e isso trazer perdão para nós. Esse é o plano, esse é o propósito, foi o propósito eterno do Deus que é todo amor, para nos trazer redenção. Diante da vontade de Deus, diante dos planos de Deus,
que são incompreensíveis para nós. Nós precisamos nos submeter a Ele, nós precisamos nos prostrar diante dEle em confiança, confiando a Ele a nossa própria alma, as nossas vidas, esperando sempre por Ele. Que Deus nos abençoe.